pelo ut pictura poesis. A gente tem duas dimensões desse ut. Tem uma dimensão que vem do Horácio, né? Em que ele recomenda aos pisões, poetas, que eles examinem o que fazem os pintores, né? Eles dão livre curso à fantasia. E ele recomenda que eles não façam isso, que eles se contenham muito. Essa é uma dimensão interessante porque ela é, vamos dizer, é um exemplo restritivo da pictura, né? Mas a pintura entra como referências dos discursos na Europa, antes do Horácio. Eu me refiro particularmente ao Aristóteles, ao Platão, e mais autores do quarto século, e eu fui até recentemente ler, porque me interessava entender como, né, isso se encontraria, e fiquei muito impressionado que não tinha um apelo muito forte à pintura nesses textos. Ela não passava por uma preceituação ou até mesmo uma teorização. Ela aparecia aqui ou ali solta, né? Não tinha importância. É preciso reconsiderar, portanto, a história desses discursos. E para mim está cada vez mais claro que são os textos dos tempos alexandrinos que vão marcar as considerações da pintura, da poesia, sobretudo na área alexandrina e pergamena. Tá, mas vamos voltar um pouquinho antes, porque você falou do Platão e de Aristóteles, e Platão aproxima, né, a pintura da poesia para desclassificá-las, ambas, né, junto com a sofística, junto com a retórica. Então ele coloca todas, né, se aproximam como artes que acabam iludindo, né, de alguma maneira, né? Aristóteles faz o contrário, vai exatamente recuperar essa relação da pintura com a poesia, trazendo elas para o âmbito dessas artes que imitam e, portanto, têm suas, né, seus preceitos legítimos enquanto imitações. Você não acha? Eu acho que é muito pouco que a gente lê nessa linha. É o que você disse. Mas se você for ver, o que o Platão, o Aristóteles dizem é magérrimo. Tá bem. Sobre a pintura. Claro, o que você diz é justo. Mas são pontos assim. Tá, mas é que antes do Horácio, por exemplo, então, você pega o Simônides, né? Sim. Que tem aquela relação da poesia muda, pintura eloquente. Sim, é isso, mas né? é depois, né? É por isso que eu estou dizendo. O que vem depois, nessa dimensão pós-alexandrina. É isso que a gente deveria ler com atenção para datar com precisão. Senão a gente começa a sempre cair no mesmo Platão, um pedacinho aqui ou ali, no Aristóteles também um pedacinho ali ou aqui, né? Mas você não tem uma perspectiva. Não. Não tem, então... Mas Horácio também não. Horácio também não. Também não. Então você localiza nesse... O Horácio já é filho de Alexandria e de Pérgamo. Você localiza aí realmente né, assim, uma analogia que vai se construir, é isso? Se constitui um discurso, e é que não sobrou quase nada.
mas ali que se enuncia alguma coisa mais forte sobre cada uma dessas artes. Eu penso mais na pintura do que na poesia, porque, de fato, o Aristóteles tem a poética, mas que poesia é essa? É tragédia, comédia, né? Mas eu pensava particularmente na pintura, que é o elo fraco disso. Né? E os textos que a gente tem, né, eles são ulteriores. Os textos fortes. E tudo assim também, formigando aqui e ali, sem uma consistência particular. Vai bater já uma coisa mais forte realmente nos autores romanos que se ligam à Grécia. Por isso que eu prefiro chamar a isso de greco-romanos. Né? O Cícero, o Quintiliano, né? O Plínio Velho. O Plínio Velho é o texto realmente que ficou para a gente sobre as artes. Né? E é muito interessante pensar sempre no que se inscreve esse discurso. Por exemplo, no Quintiliano e no Cícero, a pintura se inscreve na dimensão do escrever. Do grafo. O grafo. Nisso eles retomam o grama grego. O grama grego. E é por aí que a coisa vai andar. No Plínio, a posição das artes é de, como ele é um enciclopedista, a gente pode chamar a ele assim, vai entrar na parte da resis, da utilidade, das coisas da natureza. As artes, elas se ligam à utilidade, à escultura, à pedra, ao metal, a pintura aos diversos pigmentos. Né? Pois é algo bem material, né? É porque é um livro que está vinculado a isso. Né? Os grandes textos que teriam sido escritos, como o de Apelles, que é um autor do tempo de Alexandre mesmo, era o pintor de Alexandre, não temos nada, não sobrou nada de Apelles. Doures. Né? Todos esses autores, nós temos referências indiretas. Né? E faz pensar uma coisa que é absurda quando a gente para pensar a China. Sim. Na China, a pintura entra a reboque da caligrafia. Lá pelo na nossa folhinha cristã, no quarto século, que começam a surgir os primeiros textos chineses sobre a pintura. E são escritos por calígrafos, que desenvolvem toda uma tipologia caligráfica. Né? E a partir daí é uma massa de texto chinês que suplanta de longe tudo que produziu o Ocidente, mas em outra base. E lá é também, de novo, o gráfico, mas a maneira chinesa. Pintura, caligrafia. Pintura é um derivado. A pintura sobe como uma arte alta, porque puxada pela caligrafia. Antes, ela fazia parte do repertório da arquitetura, da escultura, como uma arte inferior. Né? A caligrafia que puxa. E os calígrafos se tornam os grandes pintores. Mas... Isso é bem diferente do mundo latino. É interessante, é uma outra pintura poésia. E na China, justamente, você pinta e ao mesmo tempo você escreve um poema. Eles mantêm até hoje isso. Mas se a gente traz aqui para o nosso Ocidente... Sim, mas é bom marcar Não, claro. Mas se a gente traz para cá, você localiza... Porque você tem um livro sobre o Albert,
né? Sim. Em que você evidencia, né, essa presença aí dessas analogias da pintura, da retórica com a pintura ali no 14, né? O 15. 15. A gente já vem vindo, né? A gente vem vindo, mas o Alberti é o grande texto, porque é um ciceroniano, é um retor, o Alberti, é um grande retor. E ele escreve sobre pintura e sobre arquitetura. Aí ele se atribui também um texto, até hoje, não inteiramente certificado, sobre escultura, o de estátua. Mas ele foi arquiteto, ele construiu igrejas na Toscana. Ele foi importante na arquitetura jesuítica, tem muita relação com ele, né? Mas esse é o ponto de virada. Mas antes você tem, no 14, uma relação que é anterior à retórica, propriamente. Essa realmente juntou tudo. O Alberti é a pedra de toque de todo o discurso europeu sobre as artes, e a pintura em particular. Que na arquitetura ele retoma Vitrúvio. O Vitrúvio é uma fonte também de pintura, mas ele dedica um espaço relativamente curto para a pintura, né? Então, Alberti é esse ponto. Mas a pintura vem sendo elaborada no 14, eu penso principalmente em Siena, não em Florença. Em Florença você está numa pintura muito dominada pelos dominicanos, a pintura da igreja militante, tudo isso, né? Que a gente vê nas pinturas das igrejas de Florença. Em Siena, não. Entra uma dimensão leiga da pintura, né? No Palazzo Público é uma coisa notável. Ambrogio Lorenzetti pintando lá cenas dele. Isso é muito, muito importante. Eu acho que eu vou defender até o fim esse primado da pintura de Siena. Ela está ligada à política e à ética. Por isso aquela nossa amiga que fez o mestrado em cuja banca você esteve, ela traduziu textos do século XIII. Ana Cristina. Isso. Anteriores do... Meu Deus, né? Peraí. Professor do Dante. Ele foi lido pelo Dante. Ele escreveu em francês arcaico. Brunetto Latini. Pode cortar o pedaço? Não, mas põe, a gente falha. Pô. Não é... Le Trésor, o tesouro. E ali ele põe muita coisa política, ética e retórica. E essa, me orientando, ela trabalhou muito bem a tradução do texto, que é um francês arcaico. Ela tinha um francês excelente, lembra? Lembro. O francês dela era notável, né? A Tina. Né? E isso constitui uma referência dessa pintura. Esse texto é uma suposição, também não é uma transposição do que o Brunetto escreve sobre política, ética e retórica, né? Mas é uma referência, de todo modo, fundamental das três grandes pinturas dele, né? Do Palácio Público. E lá você tem, rolando nele, uma coisa que é fundamental, já uma introdução leve da perspectiva linear em alguns quadros dele. Essa introdução da perspectiva, ela sofre um eclipse e depois ressurge com a turma de Florença, Brunelleschi, Alberti, que inclusive ensina a fazer, toda essa gente. Mas é muito interessante uma leitura que é feita
do antigo, a ótica persiste e a perspectiva é ótica, né? E é muito da ótica o que vem, chega naquele tratado ilegível, praticamente que todo carcomido, do Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, né, que ele trata da perspectiva, e em 2 livros da pintura antiga e da pintura moderna. Ele escreve, e da escultura. Pintura, escultura modernas. É muito importante isso, porque não existe no Ut Pictura Poesis, você tem na base a separação de todas as artes. Isso o Vitrúvio prova, o Quintiliano prova, o Cícero prova, todos os autores antigos demonstram. Você não tem uma estética. Aliás, você sabe que a palavra estética vem do Baumgarten. E por que o título? Na realidade, é um tratado de retórica de pintura. Sim. De meados do 18, um autor interessantíssimo. Mas ele inclui as sensações. Ele trata das sensações. É por isso que a estética, não é porque seja um idealista alemão, não é nada disso. Ele é alguém que abre um passo imenso, totalmente aventuroso, dessa relação da retórica com a sensação, né? Pois mas é que esse sintagma, né, Leon, Ut Pictura Poesis, acaba tendo vou falar de desenvolvimento, mas ele vai ganhando uma densidade, né, e consequências e decorrências disso. Eu penso, por exemplo, que você também trabalhou sobre isso, na relação da cor de um lado como lugar da qualidade, o lugar enfim, dos afetos, das cores, né? E de outro o desenho, né? Como algo que diz respeito à lógica, que diz respeito ao argumento, né? E são analogias que vão se construindo, né? A partir, sim, do Horácio, a partir do Cícero, a partir do Aristóteles, e que me parece que aí no 16, no 17 tem decorrências muito grandes, não é? Sim, sobretudo no 17. E na França, a célebre coisa que vem dos gregos, você veja um paralelismo com a China, isso que é interessante. A distinção desenho-cor, né? Schema, chroma, né? O grama, chroma, essa distinção, ela vai se investida assim, como o desenho, o inteligível. Sim. Isso já no 16 do Vasari, dessa gente toda. E no 17 explode na França, com tudo. Enquanto a cor ela entra na chave do sensível. Sim. Né? Então, dos afetos, como você diz muito bem. Essa é a distinção. A substância, o substantivo, o adjetivo, a substância. Não, às vezes, na Itália é uma reversão incrível. Também aí me foge o nome, é um pintor que eu estudei bem, eu acho muito importante. Doni? Não, o Doni é o desenho. É alguém ligado à Veneza, Boschini. Ele subverte, ele põe a cor à frente e o desenho atrás. Isso causa aquele grande impacto na discussão, primeiro na Itália, mas principalmente na França, que parte de cima da distinção das poéticas, né, dos antigos e dos modernos. Na pintura, os antigos são os defensores do desenho e os modernos da cor. Né? Isso é uma grande explosão francesa. Mas a Itália sempre foi a primeira nessas coisas. Né? Depois, com o Luís XIV, começa a mudar isso tudo. Tal, mas
Eu acho que... Mas você tem razão quando você fala que, principalmente no 17, essa relação, né, se torna algo que investe, né, todas as feituras de arte. Claro, eu vou falar em termos da poesia. A poesia se carrega dessa ideia, dessa noção de que ela precisa cada vez mais mostrar visível pelo discurso, né, aquilo que acontece. E que é outra das analogias em relação, né, à pintura. Então, por exemplo, eu estou lembrando de um Vieira, que diz: finjamos porque até o fingido nos causa pavor. E ele vai montando um quadro, né, com as palavras do que seria uma invasão, do que é uma... Né, e de fato ele está trazendo ali essa noção de que é possível transferir em palavras, né, algo que é do âmbito do visual. Claro que um visual aqui em termos de imaginação, de fazer imagem, né? Fora o outro lado, quer dizer, da Companhia de Jesus, que vai explorar ao máximo as pinturas mesmo. Né? Vai, é isso aí. É isso aí, mas aí é o 17. Aí é o 17, exatamente. E vai, quer dizer, as pinturas... Começa já no 16, mas né, explode aí no 17. As pinturas de cúpula, aquelas unificações que vêm da cúpula pintada do Padre Pozzo, que era jesuíta, tá descendo pelos relevos e as colunas. Tudo te leva ao céu infinito. O Galli, essa gente toda incrível da Itália. Não, é incrível. E quase que assim, o elogio, né, ao artifício. Né? Sim. Né? Sim. Aquilo que é construído, né? Essa ilusão, né? O elogio à ilusão. Né? Sabemos que ali não há o céu, como parece com o céu. Né? Sim, mas é o céu. Né? Fingido, mas é o céu. Se o Vieira dissesse, estou aqui fingindo, não. A gente finge, mas vocês acreditem. E está previsto que a gente está ali para acreditar. Claro. Mesmo levando um lanche para ouvi-lo, né? A gente está previsto para isso. Né? É o prazer do engano dos olhos. Sim. E que você e o que mais importa, não sei se você concorda, é exatamente você poder ser afetado, você poder sentir. Sim, exatamente. Né, o céu, como está. Né? Exatamente, é o que você disse. Imagina se eu vou discordar. Não, eu falava para você no Gregório Alegre, que eu vi, você conhece aquele Miserere dele, eu vi assim, eu estava debaixo de uma cúpula italiana, ele me arrebatava, não sei se você lembra. É um negócio, eu nunca ouvi nada tão poderoso. Eu falei para ele, eu ouvi uma música poderosa que me arrebatou, sabe, aquilo, lá em cima, assim, totalmente maluco, não sei se você ouviu, chegou a ouvir. Ainda não. Eu fiquei totalmente pasmo com aquilo. A gente conhece grandes coisas, né, arrebatadoras, mas essa, e é do 17, o Gregório Alegre. Pois né? Mas é isso que ele faz, ele pinta, né? Eu acho que não, viu? Eu acho que é uma metáfora. Aquele agudo, assim, né? Você acha que é pintura? Eu acho que fica longe. Eu acho que a gente devia... Aí é uma posição minha. Eu lá em Paris, eu acompanhava o GRM, não sei se você lembra, do Pierre Schaeffer, ele tinha Grupo de Recherche Musicale. Eu me filiei a esse grupo e ia ouvi-los lá em Paris. Eles lançavam as coisas novas e tal. Aí começou a entrar um tal de projetar slide junto com a música deles, que é a música eletrônica, aquela coisa toda, né? Eu falei, mas bacana, tal. Tinha um que fazia isso diretamente para Mediani. Não sei se você lembra. Quando entrou o slide, eu falei, puta, isso aí está confundindo a minha cabeça. Eu não sei se eu vejo ou se eu ouço. Eu acho que a gente entrou numa coisa a partir... Uma coisa que veio do 19, e a ideia de uma arte total, quer dizer, a realização
artística da Sinestesia. estética, de todas as artes reunidas, em que eu saio com a impressão de que eu estou num mundo incompreensível para mim. Se eu quero ficar num espaço de supermercado, tudo bem, é legal ouvir, ver e tal. Mas se eu quero pegar uma coisa forte, assim, essa gente poderosa em música, eu fico quietinho ali, eu não consigo juntar. Então eu acho que a gente está pagando caro e que esvaziou a música, esvaziou a pintura, esvaziou a poesia, quando elas, não em si mesmas, mas quando elas tentam se entrelaçar num projeto integralizante. Eu acho isso foi um tiro no pé. Me parece, Leon, que o que você está né, contestando é uma suposta relação bionívoca, né, entre pintura, Poesia, música, isso. poesia, né, em que uma espelha outra, né? Não, elas se reúnam, não é que elas se espelhem, não é exatamente. Elas se acompanhem, eu diria. Que espelhar-se já é muito chique, né? Não, tá. Você pega no nível nobre Mas da coisa. e eu acho, não sei, Mônica, se é isso. Eu estou tentando aqui, né, ver a fala de um e de outro. Quer dizer, você tá trazendo eu diria, um elemento comum, né? Que eu acho que é o que se visa, estou pensando nas fábulas cantadas do Monteverde, né? Ali você tem um afeto, né? E como você realiza ele na música e como você realiza ele na poesia, né? Então eles se encontram em um lugar, né? Um lugar que é comum a ambos, né? E isso é que eu acho fascinante, né? Quando a gente pega a música do Monteverde ou quando a gente vê algumas pinturas que é isso, que dá esse, né? Mas eu ouço, né? Aham. A palavra cantada, Sim. instrumentada e tudo. Mas é ouvido, eu estou falando nos sentidos, quando você me joga também o visual, etc. Tá falando. São sentidos internos aí, né? Você tá vendo com o seu olho interno. Isso. Tem disso, né? O 16 e o 17, eu não sei, a Adma, que trabalha muito com isso, ela vai me corrigir. Me parece que eles reabilitam toda até uma retórica que não rolava antes. Né? Quando eu penso no nosso tão querido, que eu estou sempre para ler, eu acho que é um atomista combinatório e está fora do esquema aristotélico, que é uma coisa, a meu ver, anti-aristotélica. O sexto? Não. O retorno do calhamaço lá. O Hermógenes. O Hermógenes. Para mim, o Hermógenes é o anti-Aristóteles. Isso ela e o João vão bater em mim. Não deixa, eu vou tomar uma surra. Não. Que não é para os gêneros, mas é uma outra coisa. As ideias do dizer. Sim. Sim. E do mesmo modo, textos assim como esses, dos céticos, dos estoicos, tudo isso emerge no 16. Desde o começo e vai ganhando corpo. Vai ganhando corpo no 17 também. Muito Cyrano de Bergerac, né? Por exemplo, é um filósofo. Não é o Cyrano. Mas o atomismo, Gassendi, na França, isso é todo um atomismo assim, muitas vezes até epicureu, mas mais histórico talvez, e muito ceticismo nisso tudo. Né? Como não pensar um Luciano também, a entrada do Luciano XVI, né? Diga você que você vai falar melhor, mas isso me inquieta, é uma questão inquietante. Não, Leon, é que você trouxe o Hermógenes, né? Uma retórica que não é pelos gêneros aristotélicos, Isso. né?
E eu lembrei que o Hermógenes quase que subsume, né, esses diversos gêneros numa ideia do epidítico, tá? De um panegírico, né? Que ele vai dizer que, bom, você tem, né, o imperativo, você tem, mas que o grande gênero retórico é o epidítico, e que não é à toa que é o gênero, né, que ele vai atribuir à poesia e, né, a proximidade, né, do epidítico com a poesia. Então, esse campo comum. E você tem apontado muito, né, nos seus estudos sobre a pintura, a importância das noções relativas ao epidítico. Sim. Né? Você não gostaria de falar um pouco mais sobre isso? Eu isso? estou assim, é que eu estou sempre numa batalha contra a ingenuidade no discurso das artes. Uhum. A gente tem escolas de muito prestígio, por exemplo, os panofskianos, etc., que pegam o significado das artes, eles não sabem nada de retórica, e aí não vai rolar, não vai funcionar. É uma erudição belíssima, eu não tenho nada contra, eu estou apenas estou noutra. E pelo fato de eles não estarem pensando retoricamente, o discurso para eles é denotativo. E o epidítico, para mim, foi a porta de entrada para dizer, olha, o denotativo deixa para lá, tem também, evidente, mas nem tudo se reduz a isso. Como é que eu posso pegar uma peça epidítica e reduzir um discurso em gênero epidítico a um discurso em gênero instrutivo? E é o que se faz. Você passa de um para o outro impunemente. Você concorda que isso é um erro grave? Sim, totalmente. Mas olha, eu tomo paulada por isso, porque tem gente que acha que essa distinção ela é inútil. Eu não acho inútil, porque não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, agora eu pensava nessa fermentação que vem lá na Itália, quando começam a traduzir esses autores gregos, você passou por eles, alguns deles, né? O Tássio, essa gente toda, Aquiles, né? Essa gente toda é alexandrina. Pois é. Tanto que você chamava, eu dizia, não é, eu brincava. Ela dizia bizantinos, porque a arma seguia uma designação estabelecida, não era uma fantasia da... Quer dizer, isso é um absurdo as pessoas dizerem isso. Né? Vinha isso naquele tempo, hoje ela não está nem aí para esse tipo de distinção, que era preciso a gente acompanhar melhor essa longa extensão de retóricas e de tudo isso, né? Pois é. Agora, você me disse uma vez, e eu acho que isso diz respeito também concerne a música, Mônica, você me disse uma vez, e você trabalhou, inclusive, se eu não me engano, naquele texto sobre a descontinuidade, se eu não me engano, que a preceptiva, quer dizer, né, o estudo, né, da poesia, né, do discurso propriamente dito, era tão consistente que acabou servindo de baliza, né, para as preceptivas das demais artes, né, da música, da pintura. Da música eu né? não falei porque eu não teria coragem. Tá vendo? Agora somos nós que estamos falando, porque também tem um diálogo aqui com a música. Ótimo, não, mas diga que você me atribuiu. Né? Mas você diz isso em relação à pintura e mesmo a escultura, a arquitetura. Sim, a arquitetura, não é? Então, nesse sentido, a gente tem, né, sempre um caminho de ida e de volta, né? Tanto para iluminar, digamos assim, alguns conceitos da poesia por analogia aos da pintura ou da música, como o contrário, né, Leon? Sim. Eu acho que isso é que acaba resultando no que você chama de uma ingenuidade no discurso e achar que tudo é uma... Né, é um discurso. É o discurso. Não é assim. Por isso que a retórica é importante. Você sabe disso.
Melhor do que Não, eu. mas eu aprendi com você também. Imagina. É porque é o lance, assim, que a gente tem de cravar. As diferenças, a gente não está afim das diferenças. Isso é importante. Né? A gente tem de cravar. A gente deve apagar períodos. Sabe, esse lixo chamado Idade Média, não que ali fosse um lixo, mas essa designação é um lixo. Fala mais sobre isso, Van. Não, porque fica tão inverossímil que você não sabe como lidar com essas coisas. É um mundo riquíssimo, múltiplo, complexo, e que ficou reduzido a partir de um poema do Petrarca, que vocês conhecem, o África, em que ele diz: eu que estou aqui mergulhado na treva, vejo que antes houve muita treva, e antevejo que vai surgir uma luz aí na frente. Aí ficou Idade Média, porque o termo é mediar, separar, e, ao mesmo tempo, treva e luz. Então ficou a Idade das Trevas, que a gente nunca consegue datar, ninguém consegue datar, porque é indatável, é totalmente arbitrário, conforme os tempos e os lugares também. Os lugares é muito importante. O texto lá mostra que, por exemplo, enquanto a Roma, lá do Marco Aurélio, está naquele pique alexandrino, Alexandre, aquela escultura de Alexandre, Pergamena, vamos dizer, que é o nome que corre. Esbugalhados olhos. Não, ao contrário. Tudo muito proporcionado, muito movente, aquele... nas marcas orientais do Império, é uma coisa rígida, vinda não se sabe de onde. E aí, você lendo, você descobre que é algo que nasce no Irã. Né? No Irã, que é hoje... o Irã inclui esse Iraque, uma parte da Anatólia, né? E até o Mediterrâneo. Nasce lá uma figuração que a gente não conhecia antes e que enrijece tudo. E ela acaba sendo a arte da Europa toda, do norte da África. Ela se generaliza por toda a parte europeia. Até, por exemplo, as cavernas de Dunhuang, na China, né? É o percurso da pintura budista e da escultura budista que partem lá da Bactria, atual Afeganistão. Os monges budistas levam para a China essa figuração nova que a China ignorava, né? De repente eu estou agora num livro, eu olho e vejo lá nessa pintura uma figuração iraniana dessas. Eu falo, puta, tudo, a minha cabeça, eu dependo dos livros, das imagens, e de repente entra algo que atravessa. Não há esses estados puros, estilistas. Estilo é um terror. Esse negócio barroco para mim é um lixo. Em música eu não falo nada que eu não sei, mas nas artes e nas letras também eu acho que não dá pé. Não dá pé. Na música eu não sei. Eu também acho que deve ser um horror, né? Obrigado. Mas então você descobre uma potência, e a Europa vai ser colonizada por essa figuração até o fim do século XII. Do século IV depois de Cristo até o XII, terceiro até, vamos dizer, até o XII, vai ser essa figuração vinda do Irã e toma conta de tudo. Até que reage alguma coisa na Provença, justamente. Saint-Gilles du Gard, né? Saint-Trophime d'Arles. E começa a aparecer uma coisa que lembra a plástica antiga. E passa para a pintura também, aos poucos. A gente restitui isso que dará no Renascimento. Mas que vem muito antes do século XV, está no século XIII. Quer dizer que você propõe, eu acho que é isso, lembro,
em vez de uma sucessividade, uma linearidade no tempo, o atravessamento de outras figurações, de outros, né, elementos, e que acabam modificando ali. Né, dentro. Sem dúvida. Sem dúvida. Embaixo você pode até conceber umas lineares. Mas elas sempre são mistas. Por exemplo, nas Ilhas Britânicas, você tem uma entrada no que se chama a arte celta. Né? É um nome, mas é simpático. Bota aqueles entrelaços, dragões e tal. Né? É legal. Um pouco passa para a França daquilo e tal. Mas é em cima dessa matriz rígida. Na Escandinávia, idem, a Germânia, tudo vai isso. Exceto a região, não tão rígida, mas também rígida, grega da ortodoxia, que é mais arredondada um pouco, né? Da qual vai sair a pintura dita gótica do Giotto, tal, essa coisa. Mas é muito interessante pensar sem modelos pré-constituídos. A gente pode pensar em intervalos de dominâncias de alguma coisa, mas sempre pensando como você diz bem, esses atravessamentos. Né? E a gente há uma preguiça mental, quer dizer, não há nenhum prazer em pensar, né, no mundo. Parece que está tudo posto, sobre as instituições e o que elas autorizam. E se você se afasta, é mais uma frescura tal. Né? Porque por exemplo, mais do que o João fez, e eu ajudei um pouco lá em Ouro Preto, quando eu fui. Ansem. Contra o barroco, não adiantou nada, continuou o barroco e o João ficou 20 anos indo lá, criticando o barroco. Pô. Ele me levou umas vezes, eu também caía de pau no barroco, não adiantava nada. Os alunos todos, sim, convencidos. Aí chegam os luminares de Belo Horizonte, né, que toma conta disso e ainda falava mal da gente, né, dele principalmente. Mas principalmente porque aqui no Brasil a ideia de barroco está relacionada com uma ideia de identidade nacional. Né? Mas o Aleijadinho, para mim, seria um escultor danubiano. Não, o que é hoje a Áustria e o sul da Alemanha, que vai para Portugal, né? Porto, né? Essa região toda. E o Brasil é uma colônia portuguesa, pô, não é? Às vezes eu acho que estou em Portugal, estou no Brasil, do ponto de vista da arquitetura, da escultura religiosa, a gente não saiu de um só país. E aí estende lá para o leste e a gente está nessa... Eu não estou falando nada de novo, isso já foi dito. Mas é estranho, né? Agora, isso que você falou, Mônica, eu acho fundamental. Porque se você toma os autores, por exemplo, do 17, eles vão buscar muito da feição da poesia, né, do 17, até a primeira metade do 18, eles vão buscar alguns autores para imitar. Nessa ideia, né, de que você, né, vai encontrar os seus antepassados, né? E eles elegem alguns como modelos de imitação e vão desprezar outros, né? Então acaba se constituindo uma feição diferente de outra, que não diz respeito aí à dialética no tempo, né? Mas diz respeito ao que eles vão buscar, né? Nas antiguidades também, porque não é na antiguidade, nas antiguidades, né? E isso realmente, né, vai dar outras significações, vão trazer outros tópicos, vão trazer outras imagens, vão trazer outras construções, né? Isso é bem interessante, não é uma imitação pura e simples da poesia, é de que poesia está se imitando, de que, né, retórica está se trazendo, né? Não é qualquer retórica, de repente é isso, no 17
eles vão ler muito Hermógenes, o Hermógenes que você trouxe, né? E vão já ler menos, né? Um Platão, que não faz retórica, mas vai se ler menos, né? E assim por diante. Sim, mas aí eu acho que é outra coisa, Mônica. Você está falando dessa... de você entender um pela metáfora do outro, tá? Então, assim, eu entendo alguns elementos. Você falou da hipotipose, né? Eu entendo, né, a música se eu faço, então, uma comparação e estabeleço metáforas, então, com esse procedimento de linguagem. Quando o Leon estava falando, né, sobre a ideia de arte total, de né, arte como estética, como belo, é outra coisa, né? É exatamente deixar de ter esse degrau, né? Esse essa separação, né? E colocar tudo como uma coisa só, né? Que a separação é indicativa, o ut, assim como uma barra, né, separando, ela é muito legal. Você preserva todos e põe em relação. Né? Exato. Exato. Exatamente. É um separe e reúne. Exato. Mas não identifica, né? E não dissolve Não dissolve, exatamente, não dissolve. É o que que realmente fica uma coisa estranhíssima, né? Nesse sentido. Que na verdade aí o que vai importar é o homem, né? Que é a junção desses sentidos todos, e não a arte como construção, como feitura que afeta, né? O homem é diferente. Aí passa a ser, quem rege é esse sujeito, né? É o que parece, né? Porque é um sujeito ausente, que não é nem o músico, nem o pintor, nem o cenarista, né? Não é ninguém. Para quem que a gente... eu acho que na pintura, em grande parte, a pintura virou isso, ou nada, por isso, porque tanto faz. Hoje as pessoas querem algo tranquilo, que não aborreça, sabe? O lazer. Isso está ligado também ao entretenimento, esse lixo americano que chegou ao Brasil, ao mundo, né? A noção de entretenimento. A gente tinha coisas bem mais interessantes no 18, né? Um divertimento, né? Uma coisa assim, né? O entretenimento foi a pá de cal, né? Então as pessoas têm de ter um entretenimento depois de um dia de trabalho. Elas podem parar, porque elas pensam muito quando estão ligadas no computador. Ou seja, elas não pensam nada quando estão no computador. Vocês antes estavam falando sobre, você estava falando do Baumgarten e dessa invenção, dessa nova maneira como ele entende o que antes seriam os afetos, certo? O que aconteceu? Seria possível falar um pouco mais sobre isso, essa diferença? O que era antes e o que o Baumgarten então Não, traz? ele apenas trouxe a forma mais crua, mais direta, mais sensacional nesse sentido, que já rolava como cor, como afeto, né? Em todas as artes, na música, na pintura, na poesia. Ele manteve uma dimensão prescritiva e acrescentou as sensações a isso, de modo assim bem cru. Pau! Eu quando li aquilo, foi recente, eu falei, nossa, que coisa incrível. E é isso que me vem depois com uma estética idealista, que não tem nada de idealismo. Ele é um autor do 18, como todos os outros autores do 18, do mundo todo, da Inglaterra, sobretudo, que são muito também ligados às sensações, etc. Né? Shaftesbury, essa gente toda. E não essa coisa que depois se impôs no 19. É pensar os deslocamentos, né? Ele desloca e carrega num ponto. É uma grandíssima contribuição. Agora, a partir disso, ele intitulou Estética, como naquela época se produziam esses títulos assim,
Aí se inventou uma disciplina que nunca houve antes. A estética não existiu, isso é loucura, imagina. Tem doutrina da arte da música, da arte da pintura, da arte do discurso. A estética ela foi englobante. Você pega o Hegel, por exemplo, né? O espírito que se plasma no sensível. E de que modo? Desde a pedra bruta até a poesia. A poesia como uma porta de entrada na filosofia. A sensação vai se desmilinguindo e o espírito, como inteligência, vai prevalecendo. Enquanto no Egito Antigo era aquela pedraria, aquela coisa horrorosa, sensível, vai desaparecendo. E as artes seguem a mesma classificação no sentido de uma espiritualidade. Na cabeça de um Baumgarten, isso nunca passaria. Nunca, nunca. Né? Eu acho que o Hegel é uma referência muito importante nessa virada. Não é só ele, mas ele talvez seja o grande representante dessa virada. Não sei se eu te... Sim. É importante, é uma questão muito importante essa. Desculpa, de novo. Não, imagina. Tem mais, eu acho que uma coisa, se eu estou bem entendendo sua pergunta, Fábio, quando a gente trabalha com a retórica e vê lá os afetos. Por exemplo, eu fico sempre muito nervosa quando algum aluno me diz assim: professora, encontrei um livro de Aristóteles sobre as paixões. Eu falo, não existe isso, né? Cortaram uma unidade que era o estudo lá sobre a retórica e, né, fizeram um tratado das paixões, né? Então, assim, porque existem as paixões ou os afetos que são propriedades da matéria. Quer dizer, a matéria sofre ações, né? E que, então, são as paixões, e aí você tem... Todos sofrem ira, todos sofrem amor, todos sofrem, né? Porque é a qualidade do ser como matéria, aquilo que Aristóteles, que o Léo acabou de falar, o sensível bruto, né? Tá. Ok. Mais adiante, né? Quando você tem ali, chega no 19, esse aspecto, assim, quase que você tem uma taxonomia dos afetos, desaparece em proveito do indivíduo. É ele que tem, né, o amor, é ele que tem o ódio, né? Então você vai de novo, né, restringir a essa nova unidade. Por isso eu acho que a ideia de deslocamento é importante, porque não são grandes mudanças, não. Mas às vezes... ênfases. Né, exato, né? E a partir de então, quer dizer, os afetos só existem porque existe o indivíduo, e não eles em si, né? Você tem, sei lá, se eu pego a Ilíada, aquela passagem que os cavalos sentem, né, por pisar nos mortos, né? Quer dizer, existem os afetos, né? Eles existem, né? Depois eles se acoplam às matérias, é alguma coisa assim. Aqui não, né? Hoje a gente pensa e a gente continua pensando muito mais nessa, desculpem a palavra, supremacia, né, do sujeito, por mais que, né, que esse sujeito já tenha sido derruído, né, por Freud, Marx, Nietzsche e tantos outros. E a retórica, né, que morre antes. Bom, e a retórica na virada do 19, exatamente. caput. Exatamente. Por isso, não é por acaso. Não é por acaso que a retórica sobe. Exatamente. E aí entra a linguística, assim, para a alegria da arte. Isso é maldade. Não, maldade não, é brincadeirinha, porque nada contra a linguística, imagina, mas quando algum linguista pretende ocupar o lugar do reitor, é um erro gravíssimo. Isso se fez. Como a retórica sumiu, houve gente que propôs uma nova retórica. Sim. A partir de base. Foi um esforço grande, mas eles perderam essa mesma dimensão histórica que os panofskianos perderam. Não é? A gente concorda. Eu não te imagina contra os neo-retores, eu aprendi muito com eles, inclusive, comecei por eles. Mas eles não têm a noção de história
que as retóricas, a gente tem que pensar com as retóricas do tempo. Pois é. Eu tenho que pensar o Vieira com Soares, não é isso? Não só com Soares, mas por ali, não é isso? Você trouxe o Vieira e toda essa gente, não com um reitor catado no mato, assim, distante, né? E quando eu penso em relação à língua, você tem um Dante que vai falar, né, que a palavra começa com canto, não começa, não começa com a prosa, não começa com discurso lógico, ele começa com a poesia, né? Nossa concepção de discurso é a informação, né? A informação é a comunicação, não, tá? Aqui é exatamente o elogio, né? É o louvor, né? É o canto, né? É a música. É aí que surge a palavra, né? Voltando dessa ideia de que a pintura ou que a poesia entram nesse discurso comunicativo, né? E de uma expressividade, né? De um que se expressa para outra subjetividade, isso tira o lugar exatamente, eu acho que da arte, né? Da arte como algo que você que passa a existir, porque você produz, que ela passa a ter uma existência, né? Em si. Isso eu acho fundamental, né? A gente acaba esquecendo essa dimensão de que a arte não é algo só representativo para colocar, não, ela constrói, ela é construtiva, né? Não existia um edifício ali, ele passa a existir, né? Não existia uma poesia ali, ela passa a existir no mundo, é mais algo, né, que vem no mundo. Então, assim, essa dimensão muito material que eu acho que só agora a gente volta a encontrar nos livros, na própria pintura. Não, olha, não vejo nada disso. Assim. É um deserto mesmo. Eu não digo que seja total, mas o geralzão é triste. Mas essa foi a ideia que regeu a arte até... Sim, né, sim, até quando agora. O sujeito não tomou o lugar dela, né, digamos assim. Uma coisa engraçada, eu estava lendo essa pintura chinesa, os tratados. Eu tenho uns quadrinhos lá em casa chineses, assim, umas aquarelinhas. Então tem umas garças com bambu, né? Depois tem umas flores com passarinho, depois tem montanha com água, cachoeira e tal. Quer dizer, puta, como eles são repetitivos, né? Aí eu descobri que não, que é todo simbólico que vem, que, por exemplo, as montanhas com água, que no Brasil, no mundo se traduz, no Ocidente se traduz barbaramente por paisagem, não é uma paisagem, é uma pintura figura montanhas e água, que é o yin e o yang, e que opera um certo efeito sobre aquele que vê aquilo, para ele se equilibrar mais. As magnólias com passarinho também trazem um benefício para casa. Do mesmo modo, a garça com bambu, tudo está classificado, e aí nisso se exercita o pintor. E a gente não tem a menor dimensão de que seja uma coisa que não é difícil, assim, não há nenhum mistério extraordinário nisso. É claro que as variações dos pintores, mas a gente não sabia nada. Eu tenho certeza que vocês também não sabiam. Não? Eu só fui descobrir quando li. Já é bonito, legal, tal, sabe aquela coisa... A gente não tem a dimensão do simbólico. Eu descobri isso num livro que eu tenho sobre o simbolismo na pintura chinesa, que eu tenho há muitos anos que eu nunca abri. Eu tinha e eu falei, vamos olhar. Aí comecei a ver, falei, que legal isso aqui, gente. Tem um mundo assim. E a nossa arte também, poesia. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você está falando
Você acha que tem uma analogia disso com os tópicos nossos São topóimos? topóides, exatamente. E são topóides muito ligados a uma pragmática, aos efeitos que aquilo produz na gente. Que os gregos também tinham essa visão, por isso que o Plínio Velho fala da pintura, da escultura, tal, no fim, que são os itens de utilidade, que tem as pedras, as plantas, os animais, você extrai deles alguma coisa que sirva ao homem como arte, artifício, inclusive, né? Tinta, seja lá o que for. E também há o simbolismo diretão, assim como esse que eu reportei. Se a gente apaga isso, não sobra nada, né? Pois é. Agora, hoje eu vejo assim essa pintura estabelecida nas galerias que eu não frequento há 20 anos, é exatamente o que rola, é o vazio total, não tem nada, você olha não é nada. É um macetinho aqui, outro macetinho ali, e você não tem é quase uma arte quase impossível. Não, eu ia falar isso, que na hora que o indivíduo toma o lugar, né, das artes, né, onde ele se torna um metro, né, para as artes, é isso. Né? Então, né, você não tem mais, por exemplo, a perceptiva das artes. Você vai dizer, isso é artifício, isso é degutante. Né? Porque não é natural, não é espontâneo, né? É artificial, é factício, né? O artificial hoje é um xingamento. É um xingamento. Né? Artificial é aquilo que faz mal para a saúde. Sim. É, exatamente. É o Guaraná Antártico. Exatamente. Artificial. Todo artifício, natural, né? todo artifício faz mal. Né? E não é não é verossimilhança de natureza, né? É uma natureza assim, né? Sincera, uma sinceridade aí meio Espontânea, né? Que brota, né? Que nem o suor, né? Brota. Quando a gente fala em pintura, poesias, por exemplo, quando para um Horácio, quando ele fala pintura, ele estava se referindo ao quê? Porque certamente não é isso que a gente tem hoje. É pintura, não é a nossa pintura, é uma pintura que se fazia no tempo, com certeza, e a poesia que se fazia no tempo também. Não sei se isso, mas quando você me pergunta isso, Fábio, sabe o que eu lembro? Tá? De uma maneira muito rasteira, certamente não era só isso. Mas você passa, por exemplo, em Pompeia, né? E você vê a coisa sendo dita no desenho. Né? Eis aqui uma peixaria. Né? Você tem né? Desenhos de peixes, lindos, aliás. Né? Ou uma padaria. Né? Eu tenho o significante e o significado acoplados, assim, tá? Quando eu penso na pintura, claro que você certamente tem outras de gênero mais elevado, né? Mas eu penso nessas pinturas que a gente vê, ou os afrescos das casas, né? Que são cada coisa lindíssima, né? E que aí eu digo, aqui é um gineceu, aqui é uma alcova, aqui é uma... Né? Eu tenho uma pintura própria dos lugares, não é, Leon? Tem uma certa adequação, mas eu iria com calma, porque há pinturas que fogem, né? Por exemplo, aquela casa, eu esqueci o nome dela, das pinturas de um rito, de um culto, não se sabe ainda do que, toda vermelha. Em Pompeia. Em Pompeia. Até hoje não se sabe o que é exatamente. Aí vem aquela conclusão, é o templo de uma divindade. Não, quem falou? Pode não ser. Não é automático, eu acho que há uma tendência assim. Mas aí você toma o letreiro, a pintura letreira, aqui é a padaria, aqui é a peixaria. Mas há pinturas que não. E há apenas ornamentais, que apenas ordem, pode estar em qualquer lugar, que eu penso que essa pintura romana é um pouco como o nosso tapeceiro, ele vem com, sabe, um elenco,
E você escolhe ali o que pode ser pintado. Que não são grandes pinturas, é uma pintura em série. Que eles De fazem. qualquer modo, assim, não a tela, né? Não, Sim, a pintura fresco, mural. né? É a pintura mural, A basicamente, tela é do né? 16. Tá. Antes do 16. Tem tela no Egito. É? No Egito Assim. do século I, II. Já Egito romanizado. Tá. Fayum. Fayum, eu ia perguntar sobre isso. Que é muito Fayum. estranho. Fayum tem algumas telas. É madeira em geral, mas tem algumas telas. Então, eu descobri por acaso. Mas aí a gente vai caindo, né? Vai lendo, vai descobrindo. Mas tanto que o termo latino é távola. Em Távola. italiano também. Né? Tabela, aliás, em latim. Em italiano que é távola. Né? A gente fala tábua. E é difícil de traduzir. Como é que você vai botar tábua? Tem que pôr, né? Tem quem traduziu comigo desde o século XV, e vários tradutores desde o XV. Eu dizia, põe tábua e se quiser põe uma nota embaixo. Mas não vamos inventar o que não tem, para uma tela. Como assim não tem tela? Né? E que também é uma dimensão hoje, que é a da preguiça, né? Como eu dizia. O autor tem de vir para você, e não você ir a ele. Então, para você ir ao autor, ao texto, a partitura deve ser a mesma coisa, né? O libreto é óbvio, né? Mas a partitura. Você tem que fazer um esforço para ela. Ninguém quer fazer esforço, né? De procurar entender, não é isso. O esforço não é natural. Não. Então você está ali para ser servido. Eu- Já que você se entretém, sirvam-me, né? Mas eu acho que nessa coisa da arte total também entrou uma coisa que vem vindo lá do 19, eu acho que é legal. Eu falo agora como não músico, mas ligado. Por exemplo, o Varese. E sons assim de natureza que o Corelli vai imitar o passaredo, ele não vai botar um bintife. Ele vai tentar fazer algo que... Lembra, isso a música do 18 fez muito, 17, procurou imitar sons, né? Equivalências. As equivalências. Som da alma e som da natureza, né? Isso, Dois tipos de eu estou pegando isso que é meio excepcional, né? Os sons da natureza são mais excepcionais. Agora, de repente você está com... O cara inventou um som, ele bate aqui. Legal. Eu acho tudo ótimo, mas isso é chamado de experimentação. Pô, sabe, aí vamos dar um tempo, né? Eu acho que tudo que você introduz aqui, jogue para cima, é legal, mas geralmente é um matar-tempo, né? É como esse nosso violão que todo mundo toca, que é um desespero, né? Eu que não sou músico, eu vou à loucura. Imagina vocês que são músicas, né? Gostam de música a sério. Deve doer muito, né? O Leonardo é o primeiro a fazer isso. Eu não entrei porque a gente largou. Mas o Ut também, essa comparação, ela é impedítica. O Leonardo vai provar, Sim. primeiro, que a música é alta, porque quando ele pinta, ele tem um músico ao lado tocando e cantando, um poeta. Né? Mas é superior ao escultor, porque o escultor se cobre de pó. Ele sai, parece um padeiro, Leonardo. Ele sai da tela e parece um padeiro, todo enfarinhado. É mesmo. Melhor do que arquiteto, etc. Porque tem o outro de comparação e gênero impedite, que é a emulação. E a gente não tratou desse outro que está aí, né? Esse é o outro da emulatio, E ele vai do usando- concurso das... O século XVI é todo paragonístico na Itália. Não, todo não, uma parte grande é paragonística. E os argumentos que ele usa são todos argumentos de lugares comuns. São lugares comuns. Isso. E tudo é um grande exercício retórico. Né? É muito Sim, simples isso. de ler como exercício. Né? Porque não está Certíssimo. querendo saber qual arte é de fato melhor do que Não é o de fato. Não, exatamente. Não se trata É o disso, epidístico. né? Mas é ótimo isso, porque do ut não dá para tirar isso. Porque uma coisa é o exemplo.
Outra coisa é o outro de choque, entra em choque. Muda o gênero. Um é o instrutivo do outro, né? É o exemplo, tal, para a gente entender. Não são só essas duas, mas eu acho que direção de gênero é essa, né? Agora, se você pegar o músico, né, nesse 18, ele era um lacaio, né? Sim. Em Viena, nas cortes dos príncipes germânicos, na França também. Diferente da posição dos pintores? Os pintores, eles não eram lacaios, não, porque andava tudo ali com aqueles pincéis, tintas, é diferente. É diferente. E tinha um discurso mais consistente de elevação. Mas porque já tinham antes, Já tinham adquirido esse lugar, que antes foram lacaios também. Você pega os pintores, né? Os que você nem conhece antes do 16, do 15, 14. Não, é aí que você começa a ganhar tropas, um lugar, né? eram grupos, Então, eram bandos que se deslocavam. a tal liberalidade entrar eles como... Não, eles não são liberais. Então, os tomistas não, né? Então, eles só vão ganhar por aí, né, Leon? Esse estatuto, eu acho que é isso, uns 200 anos antes que os músicos, né? Sabe? Eles constituem, nesse período, são grupões, como os escultores. A escola de... Não, o cara é uma tropa que se desloca, tem uma encomenda. Vai a turma toda atender uma execução. Aí seja um pintor de... A galeria de arte surge em Roma, no começo do 16 só. Então, Não tem galeria de arte. Você trabalha para um príncipe, geralmente para a igreja, muito mais. Antes de tudo para a igreja. E na igreja a relação é diferente do que na corte. Né? Eu não estou defendendo a superioridade social. Eu estou só mostrando que é outra inserção social a dos pintores. o poeta também, né? Porque enquanto ele é tido ali como o jogral, né? Aquele que canta a poesia, ou que né? Ele não tem um lugar. É exatamente no final do 15 que você vai ter uma separação ali entre o poeta de um lado e o cantor. Eu vou divergir. Né? Você esqueceu os troubadours. Os trovadores, é isso que eu estou dizendo. A gente fina os trovadores. A gente diz que a gente fina, mas você tem tratados ali no finalzinho do 15, né, fazendo uma separação. Um é trovar, fazer trovas, tá? Não é o poeta. O poeta é aquele superior. É exatamente, inclusive ele faz a relação entre o trovador em relação ao poeta, como do construtor, do pedreiro em relação ao edificador, tá? Arquiteto. Ao arquiteto, tá? Eu nunca vi isso, você está dizendo... Eu te passo o Marquês de Santillana, se você se não, interessar. não seriam vários olhares diferentes? Pode ter esse ser uma... Vamos dizer, você sabe, ele é de corte também. Como? O trovador, o rei trovador. Sim, rei mas não tem os princípios da arte da poesia, tá? Eles trovam, tá? Eles vão acabar relacionando, eu acho que está dentro dessa ideia da materialidade, vão relacionar com aquele que sabe mexer nas palavras, sabe fazer sons, tá? Mas não conhece os princípios da poesia. Eles estão muito mais próximos da gramática, né? De fazer rimas. Os tratados dos trovadores são maravilhosos, eu acho maravilhosos. Mas eu imagino que esteja numa relação equivalente, por exemplo, quando aquele que você estudou sobre a pintura, que vai falar muito mais das tintas, como você mexe nas tintas. Chenino. O Chenino, né? E não, então, da pintura em termos, né, de perceptiva, em termos... Então,
que tem como modelo, né, as perspectivas da poesia, por exemplo. Tá? Então, que são contemporâneos, né? Sim. Então, são várias direções, não tem uma única direção. Você tem uma que é da execução mesmo, da oficina, que é o Chenino. Mas o Guibert já está na chave do historiador e do matemático. O Albert, então, é o suprassumo do letrado. Então, eu veria assim uma multiplicidade. Eu não sei se... Tá. A saga escandinava, eu li umas sagas há muitos anos. Você tem toda a razão. Não, eu não quero ter razão. Não, mas você tem. Eu li Você uma tem saga. razão. Eu Quer dizia, dizer, agora eu vou ler uma coisa bárbara. Aí eu estou lendo, aí tem um comentário. Aí vem o estudioso, disse Cícero. Eu falei, puta, lá na Islândia é Cícero. Aí eu termino as minhas bases, sabe, ou o culto, ou o selvagem. Você tem razão. Eu achei tão engraçado isso. Das sagas, assim, era uma gente finíssima. A gente não tem a dimensão da escrita muito clara. Quando eu li lá eu comentei com você que eu li lá o Linear B. O Linear B, que é um texto assim, fundamental de Creta, de Cnossos do século XV antes de Cristo, né? Ninguém sabia o que era, até que um sábio inglês leu, decriptou, conseguiu passar uns caracteres ininteligíveis que tinham alguma relação com o hieróglifo egípcio, mas não era hieróglifo, era outra coisa, e conseguiu passar para o silabário. Quando passou para o silabário, ele viu que ele estava diante do grego. Quer dizer, mudou toda a nossa compreensão do mundo grego. O Homero, que era o antigão, o Homero virou um menino contemporâneo nosso. É o Catulo da paixão cearense. Ele está perto de nós, ficou pertíssimo o Homero. Isso é um efeito doido, né? E aí a questão é essa. E o que estava escrito foi a grande decepção. É só o quê? Compras e vendas, compras e vendas, compras e vendas. É isso que tem nos documentos. Está escrita, e o cara que cuida da escrita, ele é importantíssimo para o Estado, é uma figura do Estado. O poeta ainda é oral, por enquanto é o que a gente tem dos documentos. Depois poderemos ser desmentidos nessa ilha, né? Ele é isso, daí a importância da escrita. Ela está ligada à administração do Estado, à gestão do Estado. É chocante para a gente, né? O mundo começa, a arte começa com o canto, não. Começa mesmo com o contador. Dever haver.